Bem, boa tarde a todos. Estou conseguindo me escutar? Sim, né? Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia, eu trabalho na Dataprev há alguns anos e venho aqui compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência desses últimos 3 anos com a Clique. Vamos falar um pouco da parte de painéis de informações. Nossa principal plataforma não é o ClickSense, e sim o ClickView. E vou mostrar as diversas soluções que foram construídas. Algumas cases foram selecionadas, digamos assim, os mais interessantes e desafiadores também, junto com o parceiro, nesse período. Antes de falar um pouquinho, é interessante vocês conhecerem o tamanho da Dataprev, o que nós hospedamos, o nosso core principal de trabalho. Então, a Dataprev é uma empresa pública, tem sede aqui em Brasília, mas estamos distribuídos em todo o território nacional. Nós temos 5 unidades de desenvolvimento, estando 3 no Nordeste, uma no Sudeste, que é no Rio de Janeiro, e outra no Sul, em Santa Catarina. Isso representa uma extensão muito grande dos nossos funcionários. Temos cerca de 600 desenvolvedores. E em todas essas 5 unidades, nós temos desenvolvimento de sistemas BI, Analytics e Big Data também. Então, para poder atender todos os nossos clientes e trazer aos nossos clientes não só o core de sistemas transacionais, de aplicativos mobiles e de outras soluções, também vendemos inteligências de negócios e serviços de inteligência para que eles possam gerir melhor e tomar suas decisões em relação àquilo que estão operando nas nossas plataformas. Hoje, o Brasil, né, em torno de mais de 200 milhões de habitantes. Para vocês terem ideia, a Dataprev faz a custódia e cuida dos dados sociais de todos os brasileiros. E cidadãos que passaram por algum emprego formal, que estão em alguma situação de vulnerabilidade, recebem algum tipo de benefício assistencial. Então, isso representa cerca de 26 milhões de dados sobre remunerações, mais de 1 bilhão de dados de vínculos, são 396 milhões de cadastros de pessoas físicas formais e 5 milhões de dados de contribuição. Então, é muita informação, são muitos dados que circulam, e os nossos gestores que estão nas nossas diversas entidades do governo federal e outras instituições precisam ter soluções que permitam eles terem uma visão mais analítica e ter algumas experiências de terem norte para tomar suas decisões, metas e políticas públicas. Então, a partir daí, também para dar suporte a todo esse ambiente, esse arsenal de dados e todas as soluções que desenvolvemos, contamos com 3 data centers, todos eles com certificação Tier 3, e isso representa, né, um investimento de mais de 285 milhões em infraestrutura, mais softwares e serviços. E aí, para que a gente possa tornar uma experiência analítica, levar experiência analítica para os nossos usuários, passamos a desenvolver painéis de informações de plataforma ClickView e deixar que os próprios gerentes das demais esferas do governo conheçam um pouco mais sobre o seu negócio, tenham insights sobre suas informações e consigam dar norte e novas soluções para que modifique e aprimore essas políticas públicas e também de tomada de decisões. O sucesso inicial com a plataforma Click também despertou, dentro da própria Dataprev, a também aprimorar a sua cultura gerencial. Então, para que a gente pudesse alcançar tanto um sucesso com a experiência dos nossos clientes e também os tomadores de decisores internos da Dataprev, precisávamos pautar o nosso desenvolvimento em 3 pilares. Primeiro, pelo aquele volume de dados e a variedade de dados que nós temos sobre o cidadão, sobre empresas, sobre remunerações em vínculos, a gente precisava não perder de vista os 3 nortes. Eu tinha que manter uma integração, ou seja, um único barramento de dados, onde as informações ficassem consolidadas, centralizadas e gerenciadas no mesmo local, e elas estivessem catalogadas, e eu soubesse que quem e quando e por quem foi acessada aquela informação, e também mantendo a consistência. Então, se eu tenho um gestor e um tomador de decisão
que faz um gerenciamento mais no nível operacional. Aquela mesma informação oferecida num formato mais agregado ou mais consolidado precisa apresentar a mesma consistência e coesão, independente das visões ou das experiências analíticas dos diversos usuários desses sistemas. Então, esses 3 pilares nortearam todo o nosso desenvolvimento nesses últimos 3 anos. O Franco nos ajudou bem no início na confecção da metodologia e, principalmente, nas discussões sobre essa parte das integrações e formação do nosso barramento de dados. Então, conhecendo esses pilares, conhecendo esse nosso norte de desenvolvimento, hoje, após 3 anos, esse é o nosso cenário. Temos os nossos principais clientes que já usam alguma solução Qlik desenvolvida pela DataPrev. A própria DataPrev, em todas as suas esferas e setores, hoje fazem a gestão da sua organização através da plataforma Qlik também. Ao todo, já são mais de 100 soluções, 100 painéis de informações disponíveis. Só o INSS, junto com a Secretaria da Previdência Social, o Ministério e a própria DataPrev, são mais de 100 soluções. E quando eu falo soluções, porque são visões mesmo diferenciadas, controladas por perfis de acessos diferentes, e, às vezes, dentro de uma mesma solução, também implementamos controles de acessos diferenciados, para que as pessoas, apenas com as autorizações necessárias, possam acessar determinado nível de informação. Neste barramento, já convertido no formato QVD e já otimizado, hoje somos quase 100 GB de dados. Então, é um volume bastante expressante e que vem convivendo numa única plataforma, no nosso cluster, que foi aprimorado e cada vez mais tem sofrido aí atualizações. Hoje, nós temos somando todas essas aplicações, os acessos dos nossos clientes, mais o acesso interno, são mais de 30 mil acessos mensais nesses painéis. Nós não temos nenhum desses produtos públicos na internet, todos são controlados pela segurança na internet, e, no caso, nós temos um case que é público na intranet do INSS, que é o CASA, que é um dos cases que eu vou apresentar aqui. Só a aplicação CASA, que faz a central de atendimento dos serviços do INSS, eles têm cerca de 3 mil acessos, às vezes até diário, naquela aplicação. E aí, para a gente suportar essa diversidade de clientes, diversidade de tomadores de decisões, garantir essa integração, a gente teve que pautar e construir, na verdade, arquiteturas diferentes para cada tipo de requisito e para cada tipo de solução que precisava ser feita. Eu selecionei aqui, para mostrar para vocês, os nossos requisitos principais que foram bastante trabalhados nesses últimos 3 anos. Primeiro, cada vez mais surge a necessidade dos tomadores de decisão saber online o que está acontecendo com os seus sistemas transacionais. Principalmente a DataPrev, que lançou nesses últimos um ano e meio, aplicativos como Cinefácil, Meu INSS, e outras soluções, o Carteira CTPS, e ele quer saber em tempo real qual é o perfil daquelas pessoas que estão usando os aplicativos, que tipo de informação, se eles estão conseguindo fazer as colocações de intermediação de mão de obra, se eles estão conseguindo pedir o benefício de salário maternidade, todas essas informações. Então, eles precisam, praticamente, próximo do tempo real, acompanhar. Sem contar também que existe uma grande demanda deles saberem acompanhar como estão os atendimentos nas redes físicas, nos postos físicos de atendimento, tanto do INSS como do Ministério do Trabalho e de outros órgãos que nós temos. Então, para acompanhar, a gente desenvolveu uma solução para atender esse requisito, que a gente chamou tempo real, mas, na verdade, é próximo do tempo real, com atualizações e frequências de 15 a 20 minutos de atualização. Outro grande desafio, e que a Qlik nos auxiliou pela diversidade de conectores e possibilidades de acesso, é trabalhar com diversas fontes heterogêneas, desde APIs, a unificar ferramentas de uso interno e de gestão de apoio ao desenvolvimento interno da DataPrev, o próprio acesso ao Hadoop e outras tecnologias que usamos dentro da casa. E, por fim, como eu mostrei, um dos grandes desafios nossos é trabalhar com um grande volume de dados. E aí nós temos limitação
física, lógico, a Clique, vocês sabem que a solução ela trabalha muito, precisa de bastante memória para poder a gente ter aquele desempenho, o modelo associativo todo funcionando. Então, tivemos que usar técnicas mais avançadas e a chegada do N-Print, né, para nos auxiliar a permitir que os gestores mais estratégicos e pessoas que tenham determinados níveis de permissões pudessem ver uma informação um pouco mais detalhada, sem prejudicar o restante da experiência analítica dos outros usuários daquela aplicação. Então, vou detalhar um pouco para vocês. Peço desculpas se tiver um pouco técnica, mas para vocês entenderem um pouquinho onde a solução Clique nos auxilia. Então, por exemplo, para uma arquitetura de tempo real, nós utilizamos não só a Clique para fazer isso, mas precisamos também, né, do Oracle Golden Gate e do DataGuard, que faz a replicação do dado do transacional para uma base que vai ser usada exclusivamente para a gestão da informação e para desenvolvimento de soluções analíticas. Essa informação chegando na tempestividade praticamente online, fazemos o espelhamento desses dados, aí sim, no barramento, que nós chamamos do barramento na primeira camada de stage. Temos os motores lá agendados no publish da arquitetura e, então, atualizamos o que nós chamamos de data marts ou dos QVWs, realmente com as informações aqui em tempo real. Essa dinâmica da saída do dado do transacional, atualizar no Oracle e chegar, ela ocorre nesse trâmite aqui de 15 a 20 minutos. E aí os nossos usuários e gestores, eles conseguem acompanhar em TVs e em outros recursos essa atualização. Quem já entrou ali na central do INSS, bem na entrada, ele tem uma TV mostrando o caso online, exatamente isso, as atualizações e como está o atendimento dessas APS todos os dias, a cada momento. Podendo diagnosticar rapidamente se uma APS deixou de funcionar, o que está acontecendo, porque caiu a queda de atendimento daquela determinada APS, mostrando até uma visão histórica de como foi também um atendimento na última semana, nos últimos meses, comparando o atendimento daquele dia com o atendimento de semanas ou de meses atrás. Assim, dá para perceber se está acontecendo alguma anomalia ou não no atendimento de uma determinada APS ou de uma central. Então, aqui é um exemplo, aqui é o nosso sistema de acompanhamento e monitoramento, é o sistema de maior número de acessos diário, com os seus indicadores atualizados a cada 20 minutos. Além dessa solução, como eu falei, né, a experiência Clique tornou também com que os nossos tomadores de decisões internos da DataPrev passassem a ter uma cultura de monitorar o que está acontecendo internamente, né? O colega apresentou agora a questão do ponto eletrônico. Então, na DataPrev, por ser uma empresa nacional, com as suas unidades de desenvolvimento espalhadas nas diversas regiões do país, era importante ter uma visão única, manter uma produtividade, uma coesão do trabalho e um padrão de atendimento das nossas demandas. Então, nós temos na casa várias ferramentas internas que nos apoiam no desenvolvimento, como a própria plataforma do ALM, que é todo apoio de gestão dos projetos e de toda a gestão de configuração dos softwares que desenvolvemos. Temos os Jenkins, os Nex, para fazer a construção dos nossos builds e pacotes e fazer o deploy nos ambientes, promover, né, a solução desenvolvida entre homologação e produção. O próprio Clarit, que é a nossa ferramenta de gestão e de captura das demandas dos nossos clientes. E o próprio sistema que controla as nossas mudanças nos diversos ambientes. Então, cada um deles está numa plataforma diferente, tem uma fonte de dados diferentes, alguns armazenam em Postgres, Oracle, outros trabalham com JSON. Então, usamos, né, a diversidade dos conectores que a Clique possui para unificar essas informações, também gerar o nosso barramento interno de dados e prover aos nossos gestores, aos nossos superintendentes e coordenadores, informações sobre o que está acontecendo, permitindo ele ter uma visão praticamente 360 graus de estar acontecendo na construção de um produto. Então, com esse painel, com essas informações que foram construídas, a partir dessas fontes, ele consegue acompanhar desde o nascimento da demanda, como está todo o seu ciclo de desenvolvimento,
quantas vezes, em quais ambientes ele já passou por deploy e homologação, e eu consigo acompanhar tudo isso sabendo quem fez, que hora fez, e quando fez aquela modificação nos ambientes, permitindo um melhor controle e gestão do que estamos desenvolvendo nacionalmente. Aqui está o exemplo do nosso painel interno, que faz esse controle das unidades de desenvolvimento e de tudo que está sendo produzido. E claro que, num primeiro momento, talvez num primeiro ano, o nosso demandante e IPO desse produto está ali sentado escutando, ele teve muita visão do diagnóstico, né? Nos primeiros momentos, ele conseguiu entender o que acontecia na azudez, quais eram os gargalos que estavam acontecendo. E, a partir daí, passou a botar metas, a monitorar e acompanhar, metas trimestrais, semestrais, anuais, e aí eu consigo saber, ter uma visão unificada, onde cada UD está caminhando e diagnosticar preventivamente como eu posso estar atuando ou modificando ou entendendo as dificuldades que aquela UD está sofrendo por não atingir as metas previstas para aquele período. Um outro exemplo que eu falei é exatamente de controlar e saber exatamente, né, diariamente eu sei todos os deploys de todas as aplicações, não só de aplicações de BI, mas também transacionais e mudanças de banco de dados que ocorrem nesses meus ambientes. Então, através da API, o uso lá da API REST das nossas ferramentas de controle de deploy da IBM, que é o Urban Code, nós coletamos todas essas informações através dessa API, e conseguimos monitorar e saber quantas deploys aconteceram nos ambientes de produção, homologação e desenvolvimento por categoria do sistema, se foram aplicações BI, se foram de banco de dados, e eu tenho toda a rastreabilidade do que aconteceu. Bem, e agora, por fim, né, a última arquitetura que eu vou apresentar para vocês, daqueles 3 grandes requisitos, é o desafio de você, em cima desse grande volume de dados, chegar ao nível de detalhe. Como eu vou ter, a partir dos indicadores mais macros, visualizar o nível de detalhe? Então, nossa solução para este produto, que no caso foi o CIRC, né, que é o sistema que pega todos os dados de cartório sobre casamento, nascimento e óbitos. Fizemos a unificação, sempre partimos daquelas 3 pilares, então a unificação desses dados no único barramento, pegando os dados o mais rápido possível, espelhando do transacional, para que também a gente não faça nenhuma, não onere. Essas informações elas são consolidadas nos seus indicadores para atender os principais níveis nacionais e regionais de análise no DW. E essas informações elas foram fragmentadas usando algumas técnicas, né, tanto usando o relatório Nprint como o Document Chain, para poder quebrar esses relatórios em visões completas, em visões regionais, e à medida que os gestores, dependendo da sua permissão de acesso, ele consegue ver parte desses dados ou seus dados integralmente. E, por fim, quando ele chega em alguma seleção, em algum gráfico específico, que ele precisa analisar suspeitas de algumas irregularidades, de envio de duplicidades por cartórios, ele aciona aqui o relatório que foi gerado no Nprint, e aí ele consegue ver apenas as informações que foram selecionadas naquele gráfico. Aqui está o exemplo da tela do painel CIRC, onde ele mostra os grandes números, né, com visão nacional e regional. E aí, quando eu seleciono algum determinado indicador, por exemplo, algum índice, quando eu faço uma seleção para verificar por que eu tenho alguma distorção, alguma anomalia, eu posso clicar no botãozinho para pedir para ver o relatório, e esse relatório é exibido para mim com os níveis de detalhes necessários. O interessante da solução Nprint é que, enquanto que o relatório está sendo gerado, ele fica executando lá em background, caso o volume solicitado seja muito grande. E isso não prejudica a experiência do usuário de continuar navegando no painel e continuar operando nos seus outros indicadores ou tendo novos insights sobre o negócio. Bem,
como eu falei dos 3 pilares, depois de 3 anos de uso, como eu falei, 100 aplicações, e agora todas as aplicações, digamos, no ar, com o cliente usando, eu preciso manter a estabilidade desse ambiente e garantir que cada nova versão que eu coloco desse mesmo painel, ele não pode ter perdido a qualidade, não ter perdido a integração dos dados, não ter perdido a consistência. Então, nós desenvolvemos também internamente, para um controle próprio, uma solução totalmente clique, usando exatamente os logs de informação dos servidores onde o clique estão instalados, usando o governance e o publish analyze, as informações geradas por eles, para gerar o nosso painel de qualidade e entender se aquele produto de uma semana para outra que sofreu aquele deploy, que eu já estou monitorando aqueles deploy, perdeu ou não qualidade. E aí automatizamos a execução do Document Analyze, que geralmente é uma execução, né, desktop, automatizamos dentro do servidor e uma vez por dia à noite ele varre os painéis e verifica se houve ou não perda de qualidade, consolidando essas informações e exibindo para mim todos os painéis que eu tenho no ambiente, se eles estão ou não ainda passando pelas métricas de qualidade que foram definidas e as metas que colocamos inicialmente. Se algum deles passa desse nível de qualidade que está esperada, recebemos alerta informando que um determinado painel deve passar por revisão ou por algum tipo de otimização para que ele possa conviver harmoniosamente no mesmo ambiente com os demais produtos. Bem, gente, é isso. Essa é a nossa experiência da DataPrev com a Clique. Toda essa vivência, essa cultura que foi disseminada dentro da DataPrev permitiu nós termos novos insights sobre os novos negócios. Levamos ao cliente também essa experiência analítica, que cada vez mais tem crescido a nossa demanda em cima de BI e agora também com o Big Data. Então, nosso próximo desafio, e eu espero trazer, de repente, no outro evento, a nossa experiência agora da Clique convivendo com o Hadoop e que todas as nossas soluções de Big Data que estamos trabalhando no momento e investindo. Obrigada e estou disponível a... Perguntas? Senão, eu faço. Só para relembrar, a gente opera com o painel do CASA em todos os locais onde tem uma unidade do INSS? De atendimento do INSS. A gente está falando de mais ou menos quantos postos? 3.000, Beatriz, me ajuda alguém? 3.000 e poucos postos. Pode chutar. Então, estamos falando de um acesso de mais ou menos 3.000 locais onde se acompanha eu vi que é atrás de uma televisão, né? Fica uma TV, Isso, fica uma TV com os indicadores do painel CASA. E acontecendo um auto refresh nesse painel, nas TVs. Muito bem, entendi. Pessoal, complementando aqui, não é porque eu conheço esse case, não, mas a infraestrutura da DataPrev para hospedar esses 100 painéis e tal, alguma coisa tão robusta quanto a própria DataPrev. Se eu não me engano, agora a gente está operando com... São máquinas formadas por 4 clusters, né? Isso, com 4 nós. 4 nós, um cluster de 4 nós. 4 nós de ClickView, mais 2 ou 3 nós de Publisher. Exato. E um nó de NPrint, né? Então, estamos falando aí de umas quase 10 máquinas operando com a plataforma ClickView. Cada uma com 250 O que não seria nada se não tivesse todo esse processo de acompanhamento, deploy, a entrega automática, revisão do próprio código, quer dizer, automaticamente o próprio processo da DataPrev revisa se o painel que vai para a produção está na qualidade esperada, se tiver algum erro, tiver alguma falha, ele mesmo já avisa para dar o rollback. E você tinha me comentado que estão mais ou menos quase 100 painéis, né? São 100 painéis, 100 GB de dados já transformados no formato QVD. E o desenvolvimento é distribuído nas 5 unidades? Nas 5 unidades. 3 no Nordeste, uma no Sul e outra no Sudeste. Eu me sinto tão pequeno perto desse ambiente. Mais alguma pergunta aí, gente? Vocês atualizam informações de painéis a cada 20 minutos, só 15 minutos, não é? Dependendo do painel e da necessidade do cliente, a tempestividade da informação ela vai de acordo com a necessidade. Quase em tempo real, né? Isso. A replicação dos dados
transacionais para base de contingência que vocês consultam para não onerar os transacionais, ocorre a cada 20 minutos, não é? Não. Na verdade, a contingenciamento ela é praticamente online. Nós usamos duas soluções. Nós temos a solução de DataGuard, que o espelhamento é online, ou seja, como os backups do sistema transacionais eles são online, então a gente usa o RedoLog gerado pelo Oracle para alimentar o outro lado da base. Então, é praticamente online. Só que a consulta à própria base de contingência, exatamente, para não dar algum delay e não der tempo de gravar, dependendo do lote que foi programado em cada sistema transacional, percebemos que o tempo de 15 minutos era o mais adequado para a gente consultar a base de contingência. Entendi. O limitador de vocês, então, basicamente, são esses 15 minutos, mais o tempo de atualização de cada aplicação, né? Na verdade, o ciclo todo, ele dura, no máximo, 20 minutos. Tá, okay. Então, o ciclo todo da informação chegou no transacional, atualizamos, e ele refletiu no painel, ele dura ao todo, geralmente, em média de 20 minutos. 15, geralmente 5 ou 10 minutos, ele chegou no DataGuard. E aí o restante do tempo é de chegar, o agendamento da tarefa lá no Publish, ele está de 15 em 15 minutos. Então, ele pega a informação, processa e publica. Pega a informação, processa e publica. Mais uma pergunta. Vocês, uma das fontes de informação para as soluções de vocês são serviços web, né? Web service. Isso. Como é que vocês consomem essa informação no ClickView? É uma conexão... Conexão REST. Mas... Nós criamos conectores com conexão REST para poder capturar essas informações. E, desculpa, eu realmente não sei como isso é feito, mas é via o script da sua solução, você executa e ali ele faz uma chamada ao serviço? Isso, nós criamos um QVW, que é só para processamento batch, né? Ele não tem interface, ele não tem nada. E ele faz essas conexões, a gente acumula essa informação no QVD e aí passa pelo processo de acumular no... São conexões específicas. São conexões específicas. Tá. E como nós trabalhamos com o barramento de dados, então, uma vez aquela informação passou para o barramento espelho, todos os demais painéis que precisam da mesma informação, eles consultam aqueles mesmos QVWs. Eu não fico onerando o meu sistema transacional várias vezes, consultando várias vezes a mesma informação. Alô? Oi? Agora foi. Sobre a divulgação, são 100 painéis. Assim, eu cheguei na DataPrev para trabalhar. Como é que eu vou ficar sabendo que existem 100 painéis? Quem são eles? Sobre o quê? Assim, porque é difícil eu imaginar assim, que o mundinho que eu trabalho eu devo conhecer, mas e os outros 100? Assim, como é que vocês divulgam isso? Vamos lá. Na DataPrev nós temos o catálogo, né, de todas as informações que são usadas nos sistemas BI, eles ficam num catálogo chamado www.dados. Então, todas as nossas informações são catalogadas lá. Então, todos os funcionários da DataPrev conseguem visualizar a estrutura do dado que está sendo trabalhado, mas não tem acesso ao dado propriamente dito, à informação. Só a estrutura, eu sei qual é o tipo de informação que a DataPrev tem, uma estrutura de como é uma tabela de benefício, como é uma tabela... Eu só tenho acesso à estrutura, definição de campos e tabelas, mas não tenho uma visão do dado. Todos esses nossos painéis eles estão hospedados em ambiente de desenvolvimento e homologação durante a construção, no endereço único. Então, todos os funcionários da DataPrev, de acordo com o seu perfil de acesso, conseguem ver esses painéis em ambiente de desenvolvimento e homologação, que eu não tenho dados críticos, não tenho dados produtivos. Então, essas são as duas maiores fontes, no caso, esses dois catálogos. O catálogo de dados, onde eu tenho as estruturas do que está lá no meu barramento espelho e das informações que provê, mais esse portal onde eu tenho todas as aplicações cadastradas e sistemas. Em ambiente de produção, como eu falei, né, a questão da segurança é um dos nossos pilares. Cada painel, cada solução tem seu próprio grupo LDAP, às vezes mais de um grupo LDAP, caso aquele painel precisa ser controlado por mais de um perfil. E aí esses grupos LDAPs eles estão catalogados e só os gerentes e gestores responsáveis pelos aqueles produtos conseguem incluir ou excluir algum usuário desses grupos LDAP.
Mais alguma gente? Depois eu vou te falar qual é o truque que a gente usa ali para poder atualizar o painel de 15 em 15. Como você faz a qualidade automática dos painéis? Como a gente faz? Na verdade, foi um trabalho de conhecer primeiro as ferramentas de apoio que a Clique poderia nos oferecer para fazer esse trabalho. Depois de alguns estudos, reuniões com o próprio parceiro e com a ajuda da própria Clique, nós percebemos que tínhamos, para poder controlar o que gostaríamos de controlar, a própria Clique já tinha disponibilizado para a gente 3 fontes principais, que fica executando desses próprios servidores para a gente controlar e fazer a gestão daquele ambiente. Saber a quantidade de usuários, acessos, o tamanho dos painéis estão lá. Então, o governance, o publish e o próprio log gerado, a DataPrev, nós temos uma solução que todos os nossos sistemas que estão em produção, eles precisam ser, os logs deles ficam centralizados num banco de dados com a tecnologia que é a Elasticsearch. Então, nós usamos esses logs, transportamos para esse ambiente, e aí sim, a gente tem performance em consultar o que está acontecendo nos logs. Quando eu coloco esses logs do ClickView, marcando lá a tagzinha que é ClickView no meu Elasticsearch, eu consigo pegar todas as informações do que aconteceu naquele ambiente, inclusive erros, falhas e tudo que pode ter acontecido, para a gente diagnosticar a sanidade, digamos assim, desse ambiente. No entanto, as informações de infra do que estava acontecendo e os erros eram fáceis de serem capturados. Mas eu automaticamente saber que após eu fiz um deploy no ambiente de um produto, saber fazer aquela varredura ou análise de código mesmo, saber se ele usou muitas expressões, se ele está usando muito set analysis, se ele fez alguma prática não recomendada para aquele volume e quantidade de acesso de pessoas que vão acessar aquele painel, ou seja, se eu tive uma má prática de codificação, a gente está espalhado em todo o Brasil. A minha equipe somos 10. E aí precisamos garantir que tudo que seja desenvolvido nessas 5 unidades saiam com o mesmo padrão de desenvolvimento. Então, foi o que nós fizemos. Sabíamos que a ferramenta para fazer essa análise e diagnosticar para a gente os componentes usados é o Document Analyzer, só que ele só funcionava desktop, ou seja, cada desenvolvedor já tinha no seu roadmap de desenvolvimento que, antes de fazer qualquer gravação desse ambiente de homologação, ele deveria analisar seu QVW e ver se fez alguma má prática e corrigir antes de publicar. Mas, muitas vezes, você com pressa, querendo entregar alguma coisa para o cliente que está pedindo imediato, você não fazia essa prática. E subiu o painel para o ambiente, de vez em quando o ambiente estava estável. Então, o que nós fizemos foi instalar o Document Analyzer nos ambientes, e aí, à noite, a gente executa a rotina. Ele gera como insumos os próprios QVDs, a gente fez um batchzinho lá que ele executa, ele gera esses resultados em QVD, nós consolidamos e colocamos naquele painel de qualidade que construímos. E aí o meu gerente, os superintendentes e os gerentes dos desenvolvedores conseguem ver que aquele painel, como é que está a qualidade dele, tanto em ambiente de homologação, como em ambiente de desenvolvimento, e aí eu não trouxe a informação de produção para não deixar assim tão fazendo. Mas e nós temos as 3 informações, e aqui ele mostra para cada uma das métricas analisadas naquele DOC, como usa set analysis, usou expressões, combinada com as informações de quantidade de acessos, eu sei se ele ainda está bem ou se ele já está começando a sofrer aí algum tipo de anomalia que precisamos pedir para que seja feita uma reengenharia desse produto. E aqui não trouxe uma visão histórica, mas a ideia é que nós temos também uma visão histórica dessa informação. Ou seja, até que ponto eu estava com a qualidade boa, como eu faço a aferição diária. No caso dos ambientes de homologação semanal e de produção semanal também, eu sei em que semana, a partir de qual semana, houve a queda de qualidade. E aí o meu indicador deixa de ficar ensolarado e passa a ficar aí com bastante tempestade para a gente chamar a nossa atenção. E ou decidir tirar esse produto, fazer um rollback para a versão anterior, ou tentar subir uma versão mais otimizada e corrigida o mais rápido possível, para não desestabilizar o ambiente. Te contar o segredo aqui.
Para a gente conseguir manter essa atualização de 15 em 15 minutos lá no painel do Casa, que é um dos painéis mais acessados, um painel que fica em cada unidade do INSS e vai acompanhando para ver se você está com uma fila maior do que deveria. Se eu estiver falando errado, você corrige aí. Para conseguir fazer isso, a gente tem um ambiente balanceado com 4 nós. Tá? Só que o reagendamento, isso foi um trabalho feito, né, Léo, lá na DataPrev no Rio de Janeiro, lá no esconderijo, que eu esqueci o nome lá. Como é que é o nome? Mezanino. Pague para entrar, reze para sair, porque é dificílimo chegar lá. O que a gente fez? Nos 4 nós, 2 nós iniciais atualizam num determinado tempo e os outros 2 nós na sequência dos 2 primeiros. Por quê? Porque quando o usuário chega para fazer o acesso, se aquele nó estiver atualizando, a CPU subiu bastante, ficaria os 4 nós parados em atualização naqueles 15 do painel, ficaria uma sobrecarga. Então, ficam 2 sobrecarregados, mas qualquer nova requisição vai para os anteriores, que estão ainda no nível de processamento regular. Na hora que os 2 primeiros terminam, os 2 segundos atualizam. Então, quer dizer, eu tenho 2 grupos de atualizações. Atualizo os 2 nós primários e os 2 nós secundários em tempos diferentes, intercalados. Por isso que a impressão do usuário na ponta é que não teve nenhum gargalo de atualização. Ora, ele é atendido pelo nó que está mais leve, quando aquele nó sobrecarrega, ele é automaticamente desviado para o nó que já atualizou e agora já está mais tranquilo. Então, o que a gente fez foi intercalar a atualização, nesse caso, do painel Casa. Tá? 2 nós primários, 2 secundários na sequência. Mas rodam painéis em todos eles, tá? São 4 nós ativos mesmo, balanceados em click view. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Tem uns termos técnicos aqui que o pessoal da DataPrev usa, né? Tanto de clique quanto lá deles, né? DGs. Eu ainda não aprendi metade das siglas que eles falam, acho que nem eles conseguem. É tanta sigla. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Não? Os portais são abertos? Não. Os portais, posso? Pode responder. Sério? Não. Pode responder. Aí eu me metendo na conversa dos outros. Não. Todas essas nossas aplicações, elas são controladas pela segurança, grupos LDAPs. Nós só temos um único produto que é público na intranet do INSS. E aí, se você tiver acesso à rede do INSS, você consegue acessar, que é o Casa. Mas todos os demais são com controle de acesso. Aí o controle de acesso... O Casa, né? Que é verdade. É verdade, né? O Casa é o nosso central de atendimento do que acontece dos serviços do INSS. Então, é a central... E eles chamaram de Casa porque ele controla todas as filas, as agendas e o que está acontecendo no atendimento físico das APS, que são as unidades de atendimento da Previdência Social. E o CIR, que é Sistema Único de Registro Civil. Então, todos os nascimentos, todos os óbitos e casamentos. Uma colocação a respeito da segurança lá, pessoal, é o seguinte... Eles definem a segurança em nível de aplicação, em nível de painel e em nível de rede. Então, assim, o usuário se autentica na rede LDAP, ali ele é identificado, então está lá o usuário franco. O usuário franco só acessa determinados painéis porque ele está dentro de grupos do serviço de diretório. E dentro do serviço de diretório, porque eu consigo acessar certos painéis, eu também posso, eventualmente, só ver uma parcela dos dados daquele painel. Então, de repente, se eu sou um gestor de uma unidade lá na ponta, eu só consigo ver no mesmo painel que o meu gerente consegue ver todos os dados, eu só vejo os meus. E, para isso, eu não tenho que duplicar, triplicar, quadruplicar e criar milhares de versões, não. Numa única versão, eu estou controlando quem acessa o painel e, dentro do painel, quem acessa os próprios dados que lá estão. Via Session Access. Só que essa Session Access lá... ele é integrado com o serviço de diretórios, então ele não fica rígido dentro do QVW. Ele é integrado com o serviço do publisher, de maneira tal que qualquer um que adicione ou tire um usuário no serviço de diretórios já reflete automaticamente para dentro dos painéis. Tá? É diferente do Section Access natural, que a gente acaba fixando dentro do próprio projeto. Lá não, lá é dinâmico. O próprio pessoal de segurança pode simplesmente tirar o usuário de dentro de um grupo e colocar em outro, que isso já é automaticamente refletido para dentro dos painéis. Mais alguma dúvida, gente?
DataPrev, obrigado mais uma vez. Obrigada também.